A palavra nesta noite está em 1 Samuel, no seu capítulo 16. E Deus manda eu falar algo para a dona Selva. Pois é, o Senhor manda falar para a senhora, sabe o quê? Eu estava aqui, a irmã Joelma estava orando, e eu via que um anjo se deslocava daqui, desse lado da porta, e ia até você. E eu fiquei observando, e ele colocava a mão sobre você, e ele tocava no seu coração. E o Senhor mandou falar para você: hoje eu estou tirando a sua tristeza, a sua angústia. O que tu tens passado, o Senhor tem visto. As suas pelejas, o Senhor me mandou falar. Quer dizer que não é em vão a sua estada aqui, né? E o seu choro dentro da sua casa, né? O seu gemido, como foi louvado, não sei quem foi que louvou, que Deus ouve o nosso gemido, o nosso lamento. Deus falou para mim e me mostrou o anjo tocando no seu coração e falou assim: diz para ela que eu toco no coração dela. Eu estou mudando uma situação, diz o Senhor, na sua vida. A senhora sabe, eu não sei, a gente não precisa saber. O Todo-Poderoso sabe. Quando o seu joelho bateu no chão, né, e vê toda a tua luta dentro daquele lugar. Sabemos nós que não é fácil, né? Então receba de Deus nesta noite um renovo, Aleluia, Jesus. um calçamento novo. Deus está te dando um renovo de baixo para cima, a sandália do Evangelho, sabe? Onde diz lá em Efésios, para a gente calçar a sandália do Evangelho. Quer dizer que nós temos que estar no caminho. O Senhor fala conosco quando nós estamos no caminho, né? Quando nós estamos no caminho certo, isso quer dizer, coloque a sandália do Evangelho. Aleluia. Volte a me buscar, né? Volte a buscar a minha presença. Vem? Vamos à palavra. 1 Samuel, no seu capítulo 16. Deus manda Samuel ungir a Davi, rei, né? A Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não antes para a sua aparência, não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Então fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé:
o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, né? Disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo, e vê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, e ungiu, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos andar um pouquinho aqui, porque a hora está. Podemos ver que lá no seu capítulo anterior, a palavra diz assim que Deus rejeita Saul, né? O Senhor rejeitou Saul. Por que o Senhor rejeitou Saul? Porque Saul já não andava segundo a vontade de Deus. Saul já desobedecia ao Senhor. Saul, a ocasião principal foi quando Saul era para ter exterminado os amalequitas, né? Está lá no 1 Samuel 15. E Saul traz os despojos, que era o gado, as ovelhas, e aguarda que Samuel viesse até ele até o 7º dia, diz a palavra. Pois quem fazia toda o ritual era Samuel, pois ele era o profeta da época, muito respeitado e também temido, né? Porém Saul aguardou os dias e Samuel nada de vir. Então a palavra de Deus fala que ele fez um atrevido voto, ou seja, ele tomou o lugar do profeta e se passar por profeta para fazer o sacrifício que não era da ordem de Saul. Saul tomou o lugar de Samuel, do profeta. Deus levantou o profeta para fazer o que o Senhor mandava o profeta fazer. Porém, Saul era rei. O que Saul tinha que ver? Um sacrifício que o Senhor ordenou ele fazer uma coisa e ele foi fazer outra. Saul ficou com dó do rei, se não me engano é Agabe. O rei Agabe não o matou. O Senhor mandou destruir todos eles. Saul pegou os despojos e trouxe o rei junto. Quando Samuel chega até o local da onde seria o sacrifício, Samuel ouve o rugido de vaca e ouve os bichos e pergunta: o que é isso que eu estou ouvindo? O Senhor não mandou você acabar com tudo? O Senhor não mandou você se dissipar com o rei e tudo aquilo que era dele? Ele falou: não, mas eu trouxe a melhor parte. Eu trouxe a parte boa, eu vou oferecer a Deus em holocausto. Se Deus estava mandando ele acabar com aquilo, Deus não queria nada daquilo, que aquilo já era abominável aos olhos de Deus. Tanto o rei quanto aquilo que era do rei, aquilo que o rei tomava conta. E nós vemos que isso aí foi a gota d'água para que o Senhor rejeitasse a Saul. Foi rejeitado, porém ele não aceitava essa rejeição. Samuel, num ato
vamos falar, de fazer vingança, né? De ele não ter cumprido o que o Senhor mandou. Saul não cumpriu o que Deus mandou. Então Samuel se viu na obrigação de ele fazer. Catou a espada de um dos soldados que estava em volta, cravou em Agar. E quem acabou fazendo o que era para o rei fazer foi Samuel. E nós vemos a palavra de Deus iniciando aqui no seu capítulo 16, que o Senhor chama a atenção de Samuel. Por quê? Porque Samuel era amigo de Saul. Samuel, até quando o Senhor o rejeita e o Senhor manda que ele vá até a casa de Jessé, a palavra de Deus fala que Samuel jejuou a noite toda. Pode ler, você vê. Jejuou a noite toda em favor de Saul. Era o amigão de Samuel, né? Às vezes nós fazemos essas loucuras como Samuel também. Samuel era profeta de Deus, respeitava muito, Deus falava muito com ele. Mas a própria palavra de Deus vai falar segundo o coração. O maior inimigo que nós podemos ter é o nosso coração. Porque ele leva a nós fazer aquilo que não é a vontade de Deus, e a gente vai acabar fazendo a nossa própria vontade, colocando ela na frente da vontade de Deus. Saul se perdeu por causa disso. Ele olhou os despojos, viu que era, né, muita coisa para ele agregar no reino dele. Como é perigoso o coração do homem. Como ele leva para longe das coisas de Deus. As coisas de Deus não estão no coração, ela está dentro da nossa mente. Aleluia. O nosso coração, a palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Ou seja, o coração vai militar contra a vontade do Espírito, né? O Espírito de Deus nunca quer fazer a vontade do homem. Ele não quer ceder à vontade da carne, mas ele quer fazer aquilo que agrada a Deus. A carne já quer puxar do outro lado, ela quer agradar o corpo, né? A satisfação momentânea, isso é que traz desgraça para a nossa vida. A satisfação da carne, que às vezes dura meia hora, 2 horas, uma baladinha lá dura 3, 4 horas, e quando acabou a baladinha, acabou o churrasquinho, bate o peso. Meu Deus, o que eu fiz isso? Vem desespero, né? Acredito eu que Saul, quando viu que Samuel se enfureceu, ou seja, cheio do Espírito de Deus, pois a palavra de Deus fala que quando Deus dá a ordem se apressa para cumprir. Aleluia. Ou seja, a ordem estava sobre os ombros de Saul. Mas como Saul foi com a ordem e voltou trazendo a ordem de coração, olha como o coração enganoso, deixou de cumprir a ordem. Então, quando o Senhor rejeita Saul, olha só a linha que Deus está trazendo, Deus rejeita Saul, a ordem sai dos ombros de Saul. Por mais que ele era o rei, e ele era aquele que o povo tinha levantado, e Deus colocava sobre ele a responsabilidade de combater, assim como Davi. E por ele não fazer o que Deus mandou, a ordem saiu dos ombros dele, e Samuel ficou incumbido de fazer aquilo que ele não queria, pois ele era o amigo. Era aquilo que o coração, né, estava pegado. Mas quando o Espírito de Deus, ele está na direção, ele está para cumprir a ordem de Deus, não tem aquele que impede, não vai impedir. Aleluia. Pode Deus levantar alguém e esse alguém não fazer, não cumpriu, Deus vai e levanta outro. Então naquele momento quem estava ali na oportunidade era Samuel. Samuel então cumpriu a ordem de Deus. Glória a Deus. Ali cessou a ordem. Então o Senhor falou: eu rejeito Saul.
quero mais Saul como ele, pois ele não me obedece. E nós às vezes entramos nesse campo aí. A gente entra nesse bendito campo. E a gente acaba fazendo ao contrário da voz de que Deus deu, né? Da ordem que Deus deu, colocando o coração na frente, achando que Deus vai aceitar. Por quê? Porque às vezes nós somos vistos como alguém ungido por Deus, não vou nem classificar pelo chamado, mas alguém que foi ungido por Deus, alguém que está à disposição de Deus, mas nem sempre nós estamos fazendo a vontade de Deus. Às vezes estamos fazendo a nossa própria e achando que está tudo bem, e não está. Deus falou comigo nessa madrugada sobre isso, e às vezes nós achamos que por sermos escolhidos, achamos que estamos fazendo tudo certo. Olha a palavra de Deus quando fala que nós, os homens, temos uma mania terrível de achar, e a Bíblia fala que é aos nossos próprios olhos que nós somos corretos. Todo homem, a Bíblia diz que aos seus próprios olhos acha que é correto. Ou seja, é nós, é a parte humana gritando para o Espírito, né? Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, deixa que eu faça. Se nós deixarmos, a nossa carne vai dominar em toda a situação. E eu vou falar outra coisa: Deus não vai intervir, não vai. Eu sou ministro da madrugada, eu não vou intervir, eu vou te orientar, mas o sacrifício é todo seu. É você que tem que vencer a sua carne. Deus vai ajudar. Eu lamento dizer, nós que temos que vencer. Pois ele citou Jesus para mim, está na madrugada. Eu falei, sim, mas Jesus não foi tido totalmente pelo homem. Ele veio através do Espírito de Deus. Ele falou assim, mas ele era carne. Sofria as mesmas paixões que você, as tentações. A gente questiona, devendo se há alguma escapatória, mas não tem jeito. Não dá para escapar. O Senhor deu para nós, incumbiu-nos de andarmos em santidade. Cabe a nós buscar o caminho da santidade. Não esperar Deus fazer para nós. É nós que ele fala, não, eu não quero, por aqui eu não vou, isso aqui eu não vou fazer. Como muitas vezes as pessoas chegam até nós, trazendo algumas mentiras e querendo pescar de nós aquilo que eles estão oferecendo. Cabe a nós, e o Espírito de Deus vai só fazer o quê? Ele vai mudar? Não. Ele vai só falar para você, olha, cuidado. Ele vai só te lembrar. Ou seja, dizer não ou dizer sim é você. Deus não vai mudar o quadro. Não vai. Depende de mim e de você. Somos nós que temos que nos humilhar diante de Deus. Pedir misericórdia. Misericórdia. Ele não vai pôr a mão para mudar. Depende de mim e de você. Senão, Saul tinha mudado. Não ia conforme o coração, ele não ia ceder pelas riquezas. Saul era rico. O reinado de Saul era rico. Ele não precisava dos despojos, não precisava do ouro, de Agag, não precisava de nada. Mas olha para onde pende o coração do homem, né? Quando eu falo homem, abrange o ser humano. Todo ser humano quer fazer a vontade do seu próprio coração. Dificilmente a gente consegue vencer o nosso coração. É uma luta terrível para a gente vencer isso. Então Deus olha para o meio do pasto e acha outro alguém. E quem não conhece o texto pode dizer, achou alguém muito superior, achou um guerreiro, né? Achou um super-homem. Tanto Saul como Davi deixou o coração falar em algum momento. O coração ele nos engana. O coração, se nós deixarmos, ele é que vai nos levar ao inferno. É o coração. Porque às vezes nós vamos olhar para o nosso vizinho e falar, mas ele faz, eu também posso.
Ele vê, eu também posso ver. Ele, quando tem um churrasquinho, dá as escapadinhas ali, ó, também posso. Vai seguir no coração. Deus pode falar conosco como falou de Saul. Deus pode rejeitar cada um de nós, irmão. Isso não é porque nós vivemos na graça através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, que Deus não pode em qualquer momento falar, eu te rejeito. Deus pode. Deus é Deus. O céu é seu? Não. O céu é meu? Não é. Então aquele que preparou o céu para receber os seus ungidos, ele pode naquele momento falar, você, eu não quero que entre. E aí, para você, eu destituí. Saul foi destituído, Saul foi largado. É claro que o reinado de Saul ainda durou mais de 10 anos. Pois Davi ainda era muito moço. Davi ainda era um menino. Mas Deus olhou e viu alguém. Era humilhante para Saul, né? Foi humilhante para Saul. A palavra de Deus fala que Saul era um homem grande, formoso. Que os ombros de Saul davam na estatura da cabeça dos demais. Os ombros. A cabeça de Saul sobressaía. Ele era muito alto. Diz os estudiosos que passavam de 2 metros, era 2 metros e 13. Era alto, ele era grande. E o povo escolheu ele por isso. Pois ele era guerreiro, um homem formoso, forte, grande. Foi escolhido pelo povo e Deus aceitou a escolha. Mas neste momento que ele o rejeita, porque não adianta, irmão, se a gente olhar a formosura, a estatura, se a gente prestar atenção, o senhor vai falar com Samuel, eu não olho assim. Glória a Deus. Samuel, eu não vejo isso. Os olhos do homem é o coração, né? É o coração que olha e vê formosura, estatura, tamanho, beleza? O Senhor fala, não olhei para nada disso. Quando eu escolhi Davi estava lá no meio das ovelhas, no meio do mato. Um menininho ruivo. Ele fala que ele era formoso, mas ruivo. Estatura mediana, baixo, né? Acredito eu aqui, uns 1,60 m, pela idade. Mas Deus não olhou para o cabelo ruivo de Davi, pela estatura corporal. Pois a palavra de Deus fala que ele não vai olhar para nada disso, ele vai olhar para dentro do coração. Glória a Deus. Quando o Senhor fala que está olhando para dentro do coração, não é isso aqui, porque isso aqui é enganoso. Deus não vai olhar para isso, né? Deus está olhando para as benfeitorias, para aquilo que preza o homem, para aquilo que o homem fazia, que era Davi, que Davi olhava e cuidava das ovelhas, mas no cuidar das ovelhas, ele dedilhava uma harpa. Agora eu vou colocar outro versículo no meio, a palavra de Deus fala assim, ó. Do que o homem fala, o coração está cheio. E Deus estava olhando o coração de Davi porque ele louvava no meio do mato. Aleluia. Né? Ele estava louvando. E se a gente olhar para o que Davi tinha naquele momento, o que Davi era naquele momento? Um pastorzinho de ovelha, né? E se a gente olhar para ele nessa época, Davi era um ninguém. Davi não era nada. Que nem o próprio pai e a mãe quiseram trazê-lo para a mesa. Não quiseram mostrar ele ao profeta, porque era o mais novo, era aquele que, o rejeitadinho, né? Era o rejeitadinho. Escondia ele lá no meio. Vai para lá, eu sou lugar. Os grandes, os guerreiros, né? Tinha lugar na mesa, mas Davi não tinha. Eu vejo Davi, que Davi só era chamado quando não tinha ninguém. Minha visão, a Bíblia está dizendo isso. Davi só era chamado pela mãe ou pelo pai quando os irmãos não estavam à mesa.
Isso nós vamos ler aqui na palavra. Ele era desprezado, então ele não podia estar no meio dos irmãos, guerreiro, menorzinho, rejeitadinho. Eu acho que toda família tem, né? Aquele que é a ovelhinha negra. Toda família tem. Da minha família era eu. Não sei você aí que vai ouvir, né? Mas eu sei que vai bater no coração de alguém essa palavra. Porque eu acredito que não é por acaso que Deus mandou essa palavra. Glória a Deus. Não foi por acaso. Aquele que vai ouvir não é por acaso. Então o Senhor olha para o coração de Samuel e fala: Samuel, até quando? Deus viu tudo aquilo que Samuel fez para manter Saul ali no reinado, e Deus não arrancar ele, tirar ele de ser rei. E o Senhor cobra Samuel: Samuel, eu quero que você encha um chifre de azeite e vai até a casa do Beerita, Jessé. Porque dentre os filhos de Jessé, eu escolhi um rei. Aleluia. A palavra de Deus fala que ficou com medo Samuel, pois Saul era rei. E se ele saísse para a casa de Jessé, com uma ovelha embaixo do braço, o homem ia querer saber o porquê que ele estava sacrificando ali na região de Jessé, e ainda com o pai de Jessé, alguma coisa, né, estariam sacrificando e Deus estaria fazendo alguma coisa, e ele queria saber o que. E de certo Samuel está com medo. Por quê? Porque ele disse assim: o rei mandará me matar se eu for sacrificar e eles souberem. E Deus, estrategista, Aleluia. como sempre foi, pois ele é o Deus de sempre, não há nada antes dele nem depois. Glória a Deus. Ele disse: eu vou falar para você como é que você vai fazer. Deus é Deus, né? Irmão, eu tenho o costume de falar que Deus é terrível, e Deus é. Aleluia. Aonde a cabeça do homem dá nó e fala: Senhor, não vai dar, né? Não tem jeito, Senhor. O homem já apagou aquilo, não quer nem mexer naquilo. Fala: não, pode ir por aqui que eu guardo, eu cuido, eu zelo, Deus te leva até lá. Deu estratégia para ele, ele foi. Tanto que no meio do caminho ele foi interrogado. Se nós olharmos, os profetas vão dizer para ele: tu vieste em paz? Tu vieste em paz? Cercaram ele no meio do caminho. Ou seja, estavam interrogando, querendo saber. Vim em paz. Estou eu em paz. É claro que esse em paz nós vamos ver, porque isso vai mostrar para nós os capítulos anteriores, quando o povo ficou sabendo da traição de Saul com o próprio Deus, não cumprir a ordem de Samuel, chegar no momento de Samuel fazer o que era a função de Saul. Samuel sacou da espada e ele mesmo matou. Daí o medo das pessoas com o profeta, né? É de paz a tua vida, profeta? Aleluia. É de paz, né? Mal eles sabiam, né? Que sobre os ombros de Samuel estava uma função muito difícil, pesada, que se fosse pego, era o pescoço dele que ia rolar. Mas era de paz, ele não foi matar ninguém. Na verdade, Samuel estava com medo de alguém saber o que ele estava indo fazer na casa de Jessé, pois o reinado era de Saul, e se alguém soubesse ou falasse, a cabeça de Samuel ia rolar. Mas Deus, quando manda aí, Deus também guarda, né?
Aleluia, Jesus. Deus, quando manda alguém fazer alguma coisa, Ele já foi na frente, Ele já foi Glória a Deus. preparando o caminho, para a gente não ser pego de surpresa. E Deus chega na casa de Jessé, manda aquele povo todo jejuar, todos buscar a santificação, pois Ele ia fazer um sacrifício e eles estavam convidados a participar. Daí eu fico imaginando um profeta vindo à casa, na nossa casa, na nossa residência, um profeta respeitado, alguém que conhece a Deus, não porque ouviu falar, mas porque teve uma vida com Deus, e a gente sabe tudo quanto esse profeta já fez, tudo quanto ele passou. Nós nos colocaríamos na posição de alguém amedrontado, pois nós estaríamos nos questionando: o que será que esse profeta quer comigo? Ele quer que eu vou com ele sacrificar? O que será que Deus tem para nós, né? O que será que Deus tem para mim? Nós mesmos às vezes questionamos a Deus quanto às promessas de Deus, que às vezes Ele faz para nós e nós estamos questionando: será que esse negócio vai dar certo? Né? Será que esse negócio vai acontecer? Talvez você estava ali naquele momento, coração aflito, querendo saber. E é claro que Samuel não ia falar, pois ele estava no lugar aberto, ninguém podia saber. Eu fico imaginando aquele sacrifício, como é que foi difícil para Samuel, pois ele teve que oferecer a Deus aquele holocausto. Mas eu acredito também que no mesmo momento em que ele oferecia, ele tinha que se proteger, se precaver de não falar nada que alguém ouvisse e fosse levar ao rei, pois ele não conseguiria chegar até a casa de Jessé. A preocupação dele de cumprir a vontade de Deus, mas também a preocupação de não falar demais, que às vezes está em nós, e a gente acaba falando o que não era para falar, e atrapalha os planos de Deus na nossa vida. Samuel está ali todo, receoso, mas cumpriu-se e fez aquilo que Deus mandou, e agora o Senhor manda ele entrar na casa de Jessé. E quando ele entra, ele já vê o primeiro filho de Jessé que passa diante dele. De certo é esse aí que está diante da presença de Deus, que é ele, que é o chamado, ele mesmo. E aí o Senhor já chama a atenção de Samuel: olha, nós não estamos falando de alguém que conheceu a Deus ontem, de alguém que teve um chamado de profeta mês passado. Nós estamos falando de alguém que nasceu praticamente e já foi deixado dentro da casa de Deus. Alguém que a vida dele começou principiando lá dentro como um sacerdote ali, foi aprendendo ali desde os 4 anos, diz a palavra de Deus. Aproximadamente aos 4 anos desmamou e foi ter com um sacerdote, e dali Deus já vem falando com ele desde a sua meninice. Então não era ninguém leigo, não era ninguém que foi levantado ontem, era alguém que conhecia a voz de Deus. Aleluia. Agora nós vemos a dificuldade que é discernir a vontade de Deus e a ordem que Deus dá. Se alguém com tanta bagagem, por que a gente fala do coração? Olha como o coração é enganoso. Só de olhar e falar: é certo que é esse, é o coração. Olhou o tamanho, o porte, já era guerreiro, já lutava por rei Saul. Como nós nos enganamos facilmente? Os nossos olhos nos traem. A palavra de Deus fala que os olhos é a janela da alma. Mas nesse caso, a alma, quando nós falamos de alma, é o próprio coração. Deus não há engano nas coisas de Deus. Deus sabe o que escolhe e para que escolhe.
E nas vezes que passaram os filhos sobre Samuel, todos eles falavam: agora é esse. Então é esse. Não, então agora vai ser esse. Todos eles se enganou, Samuel. Todos. Olhar do homem. Deus marcou alguém que não estava lá. Não estava entre os grandes, que era querido pelo pai e a mãe, que estava à mesa a comer. E nós vemos que todos passaram e ele pergunta a Jessé: acabou os moços? Os moços? Cadê os moços? Só tem esses? Agora Samuel, eu creio que ele está questionando: Senhor, o Senhor mandou eu aqui. Acabou os moços. Como nós, às vezes, a nossa mente fica: é coisa minha, né? É coisa da minha cabeça. Não é. Deus, no tempo certo, tem o seu preparado. Deus, na hora certa, Ele tira da manga Aleluia. a carta para fechar o jogo. Glória a Deus. E aquele que Ele escolheu estava cuidando das ovelhas, estava no meio do mato, não sabendo de nada. E às vezes nós estamos assim como Davi. Estamos ali cuidando daquilo que o pai deixou, a mãe deixou, mandou fazermos. Mas o Senhor está de olho, né? Deus está olhando, Deus está observando. Deus te escolheu, você não sabe. Aleluia. Né? Deus já programou algo para nós e nós não sabemos. Deus preparou algo para nós e nós somos leigos ainda. Não tomamos posse ou ainda não entendemos, pois ninguém veio para chamar a nós para que o profeta informe. Ou seja, nós podemos ver que há uma distância entre Deus escolher e Deus mandar levantar. É ou não é? Há uma lacuna gigante onde Deus aponta e Ele marca o tempo para levantar um profeta para enviar, para que aquele que foi escolhido saiba que ele foi escolhido. Enquanto isso, estamos nós fazendo o nosso trabalho diário, né? Como Davi estava ali cuidando mais um dia das ovelhas, não sabendo de nada, mas sabendo sim o pai Jessé, a mãe, os irmãos agora reprovados por Deus, pois eu disse: todos esses eu reprovei. Forte a palavra. Mas aquele que o homem escondeu, dizendo que aquele não pode estar no nosso meio, pois ele é franzininho, pequenininho, incapaz. O homem olha e julga e determina algo, mas a palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus são muito superiores ao nosso. Aleluia. Que é onde nós vemos limitação. Mexe com Deus, fala: não, para você não é nada, para mim, se eu pôr a mão, nada vira tudo. Glória a Deus. Se eu pôr a mão, que não é ninguém, amanhã é alguém. É só eu mandar alguém pôr a mão sobre ele, ou levar a ele a palavra. Eu digo isso, irmão, que quando o Senhor fala com a gente, nós podemos estar no fundo do poço. A palavra de Deus vem, e vem como veio para Samuel. Samuel chegou cheio da presença de Deus, quando foi ter ele com Agag, quando foi ter ele com Saul, e Saul estava com Agag. A presença do Espírito estava com ele, ou seja, ele estava cheio. Aleluia. Cheio. Por quê? Porque o Deus havia mandado ele, porque ele estava ali a cargo de fazer o que Deus mandou. E quando nós sabemos o que Deus tem preparado para nós podemos estar no fundo do poço. Chega uma palavra, uma ordem de Deus, tira o homem do fundo e põe ele em cima. Glória a Deus. É só uma ordem de Deus. Por que a gente citou a ordem de Deus? Se apressa em cumprir. Então, casa perfeitamente a ordem de Deus com aquele que está num lugar esperando algo de Deus, mas nem sonha qual é o momento, qual é a hora e qual é a situação que Deus vai tirar ele da cartola. Dá para entender isso? Que Deus
tinha vamos por assim, Deus tinha algo guardado que era grande e poderoso, mas o homem olhava para ele como um Zé Ninguém. O próprio pai e os irmãos viam ele como ninguém. Se nós olharmos no capítulo depois, vai ver que Davi vai ter com um gigante. Deus tinha uma bomba nuclear na mão, irmão. E aquele que ao olhar do homem era o grande, era o perfeito, o formoso, o grande rei Saul, agora se torna em nada. A presença de Deus dele, sai. A presença de Deus saiu do homem e acabou para ele. Acabou. Ele pode ser rei, ele pode ser príncipe, ele pode ser faraó, ele pode ser quem for. Se a presença de Deus não estiver com o homem, ele vai dar em nada. Aleluia. Ele acaba no deserto. Acaba no deserto. Então, passam-se todos ao olhar de Samuel e ao olhar de Deus, pois ele estava ali a cargo da ordem de Deus, a cargo da vontade de Deus. Pois se Deus não tivesse ali, é certo que Samuel escolheria um bonitão, um fortão, né? Aquele que vai sentar e vai ficar perfeito no trono. Mas talvez ele seria outro filho de Saul, né? Talvez ele seria outro que nos primeiros olhares era perfeito, mas quando Deus determina, não quer fazer, não vai fazer, não se agrada em fazer, não quer agradar a Deus. Então seria mais um rejeitado, mas não, Deus é estratégico e é certeiro. Aleluia. Todos passaram, cadê os mancebos, Jesus? Ainda há um, né? Olha daí, ainda há um. Mas é um menininho, é um mocinho, está lá no meio do pasto. Claro que só faltava um. Samuel foi para levantar alguém. Samuel então se encheu, falou, não, enquanto não chamarem este, pois era o último, Deus mandou levantar um, por que isso aqui? Depois de tantos enganos que os olhos de Samuel traiu, esse daí não ia trair, porque só tinha um agora. Então esse, chame ele, enquanto não chegar este, para ele não falar, enquanto não chegar o rei, para enquanto não chegar este, ninguém pode sentar, ninguém vai sentar à mesa. Aleluia. Estavam todos preparados para cear. Eles iam comer o animal que havia sido morto, né? O sacrifício. Eles iam comer. Agora a coisa virou. Agora Deus falou, agora é comigo. Glória a Deus. Até agora foi você, Samuel. Agora é comigo. Chama Davi. Chama Davi. Aleluia. E aí eu vejo aquela correria. É Davi o rei. E vejam, fala entre os irmãos, não pode ser. Não pode ser. Davi, justo ele. Justo Davi, o renegado da família, a ovelha negra. Aquele que o pai esconde, a mãe esconde, e nós não queremos por perto. Justo ele. Mas eu estou acreditando que foi bem assim, né? Pois se tem alguém renegado, ele não pode estar no meio dos outros. Os outros se acham superiores. Mas ninguém senta enquanto não chegar Aleluia. o Davizinho. Então chama o Davizinho. Quando o Davizinho chega na porta, já não chega como um menino. É ou não é? Anda comigo aí, irmão, viaja aí. Enquanto no pasto ele estava, ele era um garoto. Estava lá, desprezado, era um abandonado. Mas quando chega lá alguém diz assim, a mãe dele, Davi, tu é esperado em casa. Davi, mas o que aconteceu, mãe? Por quê? Não estava acostumado a receber visitas, pois ele estava sempre no meio do pasto.
Vem, meu filho, vem. Hoje o negócio é contigo. Aleluia. Né? Hoje é com você. O profeta está lá. Claro que Davi nem sequer imaginava, né? Nem sequer imaginava que os últimos passos dele, como cuidador de ovelhas, estavam sendo do pasto até chegar à porta da sua casa. E assim que ele chega à porta da casa, o Senhor diz: levante-se, pois é esse o rei de Israel. Aleluia. Eita, que Deus, hein? Que Deus lindo. Às vezes a gente fica com os nossos questionamentos, com as nossas dúvidas, a nossa fragilidade, o nosso coração nos enganando, o nosso coração fazendo rebuliço dentro de nós, para que não venhamos nós acreditar naquilo que Deus tem separado e preparado para nós. A luta é constante entre o coração e o espírito, é a palavra que diz, não sou eu? Eles lutam, eles guerreiam para ver quem é que fica mais forte, se é o espírito ou se é a carne. E naquele momento ele chega, a palavra de Deus fala que no meio de todos os irmãos ele é declarado o ungido de Deus. Aleluia. O rei de Israel. Glória a Deus. Dá para imaginar o rebuliço que virou a casa de Eterno? Dá para imaginar os 7 que estavam ali, acreditando que seriam eles pela estatura, pelos modos operantes, porque é guerreiro, porque luta com os soldados de Saul. E aí Deus vai totalmente contra a lógica do homem e pega um garoto, que segundo as escrituras, 14, 15, era um menino. Aí você pega os homens formados, os irmãos já tudo grande, já tudo formado. Aonde é que tem cabimento? Esse agora é o rei que vai mandar em nós. Imagina a inveja que se levanta dentro da própria casa. A palavra de Deus vai confirmar isso, dizendo que as nossas guerras estão dentro do nosso lar. São os nossos próprios irmãos que vão se levantar contra nós. E aí nós fazemos menção dessa palavra quando Davi é levantado no meio dos seus irmãos que acabaram de ser rejeitados por Deus. Olha o peso da palavra de ser rejeitados, passaram diante de Deus. Eu não quero, não, esse eu não aceito. E aí chega o menorzinho de todos, aquele que ninguém dava nada, a probabilidade era 0 de ser ele. Mas Deus vai totalmente na contramão do homem. Glória a Deus. Para mostrar para o homem que ele não precisa de estatura, que seja grande, que seja forte, valente, não precisa nada disso. Pois a palavra de Deus fala que ele, quando chama, ele capacita. Glória a Deus. Ele chama e ele capacita. Ele não depende da nossa força física. Ele não depende das nossas vontades, não. Pois é a dele que prevalece. Aleluia. E exaltou-se o menino no meio dos irmãos. Ninguém senta antes dele. E derramou-se o óleo sobre ele. E a partir daquele momento da palavra de Deus, o Espírito de Deus se apossou dele. Aleluia. O Espírito de Deus tomou conta da vida de Davi. É a palavra de Deus, né? Palavra de Deus. Coisa linda. Às vezes nós estamos como Davi, né? Estamos desacreditados. Os irmãos, os parentes, toda a parentela olha para nós e não dá nada, não espera nada de nós. Ninguém dá nada. Há aquele desprezo, porque muitas vezes é porque ele é cristão e eu não sou. Os irmãos não é cristão e não quer nem saber do irmão cristão. O irmão que serve a Deus, ou o pai que serve a Deus, a mãe que serve a Deus, fica abandonado. Como Davi. Deus fala que Davi compunha salmos. Então Davi já era alguém segundo o coração de Deus, mas Deus usou o tempo hábil
Aquele era o momento. Saul precisava ser rejeitado para que alguém tomasse o lugar de Saul. É claro que não foi no mesmo momento. Deus rejeita Saul, mas até Saul sair do trono houve muita guerra, né? E nós vemos a perseguição de Saul com Davi. Mas isso é outra história, né? É a palavra de Deus que vem para nós hoje, no nosso coração. A qualquer momento, assim como Davi foi levantado no meio do nada, Deus falou comigo sobre isso. A qualquer momento Deus também nos levanta. Aleluia. A qualquer momento. Pode ser um dia que a senhora esteja lá no meio da goiaba, né? Está lá com as dúvidas, né? Está lá cheio de problema na cabeça para resolver. E aí Deus manda chamar, e levanta e honra, assim como cada um de nós. O Senhor nos colocou aqui nesses tempos finais. Eu digo sempre que é tempos finais, que nós não temos condição de ir para qualquer outro lugar, a não ser que Deus nos mande. E daqui, com certeza, ao reino de Deus, que é o último lugar onde estamos. E vai chegar a hora em que Deus vai entregar cada um de nós no seu lugarzinho, né? No seu lugarzinho recuado. Uns lá no meio do mar, outros lá mexendo com os bichinhos. Vai chegar a hora que o Senhor vai chamar e vai honrar cada um de nós. Aleluia. Irmãos? Glória a A Deus. palavra que Deus nos dá nessa noite, que o nome de Deus venha ser louvado para todo sempre. Amém.